Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Seung. Seja bem-vindo ao meu canal. Então, que eu tava pensando fazer algum conteúdo legal para vocês, baseado nas minhas experiências morando aqui no Brasil. Nessa vez eu escolhi, né? Todo mundo também queria saber as vergonhas que eu passei. Acho que na gíria fala assim, né? Pagar micos. Hoje em dia, dificilmente passar sobre essas vergonhas, mas porque eu tinha a dificuldade de falar português, eu passava algumas vergonhas aqui no Brasil. Então eu gostaria de acompanhar, meu, assim, compartilhar para vocês as minhas experiências aqui no Brasil. Bom, grande maioria das vergonhas que eu passei no Brasil, acho que por causa das diferença da língua mesmo. Como eu estava aprendendo a falar português, então tinha algumas palavras que eu falava um pouco diferente, ou errado, e, e não sabe muito bem sobre a cultura brasileira. Primeiro, que eu passei muita vergonha, até hoje na verdade não gosto muito, seria meu nome em português. A pronúncia do meu nome em português fica muito engraçado. Meu nome em coreano seria Seung Pyong-hong, que a gente normalmente lá na Coreia fala o sobrenome primeiro, então seria Hong Seung Pyong em coreano. Mas em português fica Seung Byung Hong. Todos os estrangeiros, para resolver o visto, para resolver qualquer identidade, documentação, aqui no Brasil, para ficar legalmente, tem que passar no Polícia Federal. E Polícia Federal não trata o serviço somente para os coreanos. Então lá, Polícia Federal tem várias imigrações diferentes. Então tem chinês, tem japonês, coreanos, pessoal da Oriente Médio, africanos, europeus, americanos. Todos os estrangeiros vão lá para resolver a documentação deles. Então, eu também era um caso que precisava frequentar a Polícia Federal para resolver minhas documentações. E na hora de chamada, eles me chamam, eles gritam, assim, é que normalmente as pessoas que passavam lá é que não falam fluente em português, né? Então, eles também gritavam meu nome, assim, Seung, Pyong, Hong. Aí eu já ficava com muita vergonha com essa pronúncia de Seung Pyong, porque no Brasil, na faculdade, ou até hoje, tem alguns amigos que me zoavam assim, tipo, seu nome parece Samsung, ou nossa, Ping Pong. Me zoavam muito, então eu não gostava do meu nome em português. Então, isso até hoje, na verdade, tenho um pouco de vergonha quando eu vou para ou tipo Starbucks, ou a qualquer restaurante, ou qualquer lugar que precisa reservar com o meu nome, às vezes fico com vergonha de falar. Então eu falo Seung, que hoje em dia até eu falo um pouco melhor português. Então eu falo com uma pronúncia boa, né? Muito melhor do que da época. Então eu passo um pouco menos vergonha. Mas número dois, que eu me formei em fisioterapia, curso de fisioterapia aqui no Brasil. Eu fiz faculdade aqui, lá em Mogi das Cruzes. E também eu já trabalhei na área da saúde também. E na época que eu trabalhava na clínica de ortopedia, de fisioterapia, lá em Mogi, lá eu trabalhava tudo bonito, né? Tudo jaleco, assim, bem profissional. Então lá minha postura era já bem diferente, eu falava bem sério para dar mais confiança nas pacientes. E é que normalmente os pacientes que passavam lá nas clínicas, eles já tá com dor, então eu precisava ter essa postura de meio sério para dar confiança, que vai melhorar, para poder explicar melhor as coisas e para que seja meu tratamento tenha o efeito nos pacientes. Então eu sempre era meio sério, lógico, eu brincava, mas ah, e foi como na clínica foi o único estrangeiro e o único coreano que trabalhava lá, bastante pacientes, tipo assim, tinham muito carinho pra mim. Então, gostava bastante de mim. E um dia, um paciente que era meu paciente passou lá na clínica, e normalmente essa clínica era atendimento por convênio. Então, no Brasil, vocês sabem que pelo convênio, às vezes, o tratamento muita gente passa por dia, então muito corrido. Então, nesse dia também, normalmente, eu tinha atendido muitos pacientes e eu estava meio acabado. E o paciente, já que tinha a intimidade, tinha amizade comigo, passou lá e perguntou para mim. E
perguntando como foi o meu dia. Aí eu falei, né? Respondi, nossa, queria me expressar que hoje estava tão corrido que não tinha tempo para até ir para banheiro. Eu queria falar assim. Mas na época, não sei o que aconteceu, eu aprendi faz pouco tempo um termo, eu acabei falando assim, então senhora, nossa, não tinha nem tempo para ir mijar. Eu falei isso na frente de todo mundo. Aí, nossa, todos os pacientes começaram meio que assim, rachar bico e começaram a dar muita risada. E ela ficou olhando pra mim assim: Nossa, Seung, você não pode falar desse jeito. E até os meus colegas que estavam atendendo os pacientes lá no meu lado: Nossa, isso é uma palavra muito feia, você não pode falar desse jeito. Aí então, desde então eu nunca falo de, nossa, mijar ou alguma coisa assim, só entre os meus amigos que eu me expresso dessa forma, né, essas palavras. Então, grande maioria das coisas que eu passei na vergonha aqui no Brasil foi por causa de erros de língua, né, erros de gramática, essas coisas. E também que eu passei vergonha aqui no Brasil, isso eu não sei como posso dizer. Normalmente dizem que a genética asiática tem, como que eu posso dizer, estrutura anatomicamente um pouco tudo menor do que os ocidentais, né? Tipo, é, o esquelético também é bem menor do que o ocidental, músculos. Esse geral do corporal. E no meu caso, minha mão e meus pés são muito pequenos do que comparando pelo que o meu tamanho que tenho. Eu tenho, tipo assim, quase 1,80 m. Mesmo assim, eu tenho minha mão muito pequena. E eu percebi que no outro vídeo eu falei que eu já namorei com uma brasileira, né? E minha ex tinha uma mão muito maior do que minha mão. Aí, né, tipo, e meus amigos também da faculdade, ou alguns amigos brasileiros começaram a me zoar também. Nossa, você tem mão pequena, você tem pé pequeno. Porque lá na Coreia também tem um ditado que dizem que o tamanho da mão e do pé é relacionado com o tamanho de, de outra coisa. Eu não sei se no Brasil também tem esse ditado, mas pelo menos lá na Coreia tem. Aí eu não sabia o que fazer. Minha mão e meus pés são pequenos, mas eu tenho um nariz grande também, então outro eu posso dizer que não é, né, sabe, tipo, nem posso mostrar como que é, mas é isso que eu passei, é a vergonha. A minha mãe, pelo menos, é bem pequena. Eu percebo que mão dos brasileiros e pés dos brasileiros são muito maior do que normalmente dos asiáticos. Então, isso também que eu passei vergonha no Brasil. Lógico, eu tenho muitas coisas ainda que eu passei vergonha no Brasil por causa das palavras, por causa da língua, mas hoje em dia eu não lembro tanto, então eu meio que assim, tipo, eu tentei relembrar das coisas e eu gostaria de compartilhar. E mais uma coisa que eu passei vergonha, isso é meio que assim, diferença da cultura. Lá na Coreia, eu não sei se é só na Coreia ou na Ásia, acho que na Ásia isso é até normal. É, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade pela primeira vez, então eu não conhecia ninguém, e eu era estrangeiro, e não falava nem português direitinho, então não tinha amigos. E ainda como eu fiz o curso de fisioterapia, meu curso tinha muitas mulheres, muitas meninas. Eu não conseguia pegar muita amizade com as meninas, né? Com as mulheres. Tinha uns amigos aí, tinha uns meninos aí na minha sala. Eu gostaria de, assim, tipo, pegar amizade com os amigos. E acabei falando para meu amigo, assim, para agradar, para puxar assunto. Eu acabei falando assim para um amigo que estava sentado, nossa, eu acho você muito bonito. Aí eu comecei a puxar assunto dessa forma. Aí ele começou a olhar meio assim e todo mundo achou que, sei lá, achou meio estranho de mim, do jeito que eu tinha falado, daquele jeito. E, sei lá, depois alguns amigos me explicaram que, nossa, no Brasil você nunca fala homem, fala que é outro homem bonito, é só quando realmente gosta de homem. Mas, mas eu falei normalmente, assim, pra pegar mais amizade, pra puxar assunto. Então, mas lá na Coreia, isso é tão normal, por exemplo, tipo, entre os amigos,
Ou entre as amigas também. Amigas, eu acho que acredito que no Brasil também fala, ah, você é linda, sei lá, você é gostosa. Eu sei, eu vi muito isso, mas nunca vi entre os amigos falar que assim, nossa, você tá hoje tá estiloso, nossa, eu achei da hora, bacana seu cabelo, seu, sei lá, o tipo, seu look tá legal. Mas lá na Coreia ou na Ásia, isso é muito normal. Eu falava para meus amigos, tipo assim, nossa, você é muito bonito, hoje você tá estiloso, nossa, onde você comprou essa roupa, cara, onde você cortou esse cabelo? Isso é muito normal. Então, eu passei muita vergonha depois de saber que aqui no Brasil não fala isso. Bom, eu meio que assim recolhi alguns assuntos que eu gostaria de compartilhar, na experiência aqui no Brasil. Eu tô tentando trazer mais conteúdos melhores e mais engraçados também. E não só engraçados, para ver como que realmente tem essa diferença entre cultura asiática e da brasileira. Então, eu sempre estou planejando trazer mais conteúdos legais e também meu blog, os vídeos da viagem, sempre eu estou planejando. Sempre que tiver tempo para visitar os lugares legais, para poder mostrar para vocês, brasileiros, e para até os amigos da Coreia ou até outros estrangeiros também que estão fora do Brasil. Bom, é isso. Então, espero que vocês aproveitem bastante com o meu canal e sempre dá uma joinha. Isso me ajuda muito e me dá muita força. É isso. E compartilhe com seus amigos, tá bom? E espero até no próximo vídeo, tá? Até mais. Tchau. Tchau. Tô indo.